Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudar a lição 4, que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. O casamento é uma instituição, instituída por Deus. Porém, o divórcio, ele é uma permissão de Deus por causa da dureza do coração do homem. O que é um coração endurecido? É aquele que não se permite perdoar o seu cônjuge. Isso é um coração endurecido. E por causa dessa situação, Deus permitiu que Moisés desse, ao homem a liberdade de dar a carta de divórcio. Mas o casamento é uma instituição divina. E o que uniu Deus não pode separar o homem. Mas por causa da dureza, repito, do coração do homem, então Deus permitiu Moisés dar a carta de divórcio. Texto áureo está em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, o casamento não pode ser homoafetivo, ele não pode ser poligâmico e nem dissolúvel. O casamento ele tem que ser heterossexual, ele tem que ser monogâmico, um homem ou uma mulher, e tem que ser indissolúvel, não pode ser indissolúvel. O nosso comentarista, ele traz a nossa leitura bíblica em classe, em Mateus 19, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, aonde os fariseus fazem uma pergunta capciosa para Jesus para poder prendê-lo e pôr Jesus contra Herodes, para ter o mesmo fim que o nosso João Batista teve. Quando João Batista protestou o relacionamento de Herodes com a Herodia. Então eles queriam pôr Jesus, dar um checkmate em Jesus, e Jesus dá um checkmate neles, respondendo com a verdade. Como é de costume, o nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. O segundo, a sutileza da normalização do divórcio. E o terceiro, o divórcio e a prática pastoral. Iniciando em nossa introdução, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então depende da cultura. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica. Nossa cultura bíblica é uma contracultura da sociedade. E contemporânea. Devido à tendência contemporânea da contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Então eu aconselho a todos os cristãos ter uma declaração de fé das Assembleias de Deus em sua casa, porque ela é pautada na Bíblia e ela nos esclarece esse ponto, sobre o divórcio e o casamento. Avançando para o nosso primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. Primeiro subponto, primeiro tópico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Está em primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 ao 28, e também Gênesis 22 e o versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 25, aonde Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
e façamos homem e mulher. Tá? Então, Deus criou Adão, né? Algumas brincadeiras que dá nos bastidores do Brasil, né? Dizendo que Deus não fez Adão e Ivo, mas fez Adão e Eva. Então, fez Deus homem e mulher. Por isso o casamento, ele é heterossexual e não homoafetivo. Não é assim que Deus instituiu o casamento, tá? O profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, diz que Deus abomina o divórcio, a separação, porque foi ele que instituiu o casamento, tá? O casamento nasceu do amor do coração de Deus, foi instituído pelo coração de Deus, pelo seu grande amor. Porém, o divórcio nasceu no endurecimento do coração do homem. Essa é a diferença. Tá? Deuteronômio 24, verso 1 ao 4, diz que por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu a carta de divórcio. Está lá escrito no capítulo 1 até o 4, dizendo que quando o homem tomasse uma mulher e se casasse com ela, e ela não achasse graça diante dos seus olhos, então poderia dar carta de divórcio, ela poderia casar com outro. Tá? E segue-se, né, até o 4, né, que aquela mulher, ela não poderia mais casar com o primeiro marido, uma vez largada. Tá? Mas o marido, né, poderia ter, né, a sua liberdade de casar novamente, certo? E assim por diante. E por causa desse texto, houve um debate entre duas escolas rabínicas, a de Shammai e de Hillel. Tá? Essas duas escolas, a Shammai, que era conservadora, a Shammai, ela defendia que o divórcio é só no caso de adultério, né? De fornicação. Já a de Hillel era progressista e liberal, ele afirmava, defendia que por qualquer motivo o homem poderia largar da sua esposa. Se o alimento queimou o almoço, né, não gostou, certo? Viu alguma coisa feia nela, então desse carta de divórcio. Porém, nos leva a entender a palavra de Deus, quando Jesus discute com os fariseus, certo? Sobre esse assunto, que ele estava do lado de Shammai, o conservador, tá? A escola conservadora, ok? Então, avançando para o segundo subponto do primeiro tópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Tá? Aqui no texto de Mateus, capítulo 19, né, versículo 4 ao 6, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Então, aqui nesse texto, os fariseus quer dar um checkmate em Jesus e faz uma pergunta capciosa, uma pergunta malandra, né? Dizendo, Jesus, é lícito divorciar? Né? Eles queriam pegar Jesus. Se Jesus dissesse que era lícito, então, ou que ele radicalizasse, né? Era como ele estivesse dizendo, olha, você joga no time de Shammai ou no time de Hillel? Qual você está do lado? Qual escola você defende? Porque se Jesus fosse radical, ele estaria contra Moisés. E se ele fosse, né, defendesse a escola de Shammai, certo? Ele estaria contra o casamento, né, da Herodia com Herodes. E aí teria o mesmo fim que o nosso João Batista teve. Então eles pôs um checkmate. E Jesus disse, olha, vocês não têm lido, ou seja, vocês não conhecem a palavra de Deus? Que no princípio, né, criou Deus e o homem, e aquilo que Deus ajuntou não separe o homem, o casamento é vitalício. Em outras palavras, Jesus dizendo para eles. E eles perguntaram, mas aí, Moisés permitiu a carta de divórcio. Sim, Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Não que era da vontade de Deus. O que nasceu no coração de Deus foi a instituição do casamento e ele é vitalício. Então ele deu um checkmate, né, com outra resposta, com outra pergunta para os fariseus e escapou da sua cilada, né? Porque Jesus era Deus e é Deus, embora 100% homem, mas também 100% Deus. E Jesus mais uma vez vence e escapa
da sutileza dos fariseus. Avançando para o nosso segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. Tá? O divórcio no seu aspecto legal. Tá? Pela legislação brasileira, a legislação brasileira já foi muito mais rígida a respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. No segundo subtópico do segundo tópico, o divórcio no seu aspecto moral. Tá? Além do aspecto legal do divórcio, como cristão, necessitamos saber do seu aspecto moral. Então, o divórcio, na sociedade brasileira, ele pode ser legal, mas não é moral. Então, nós temos que, o que rege a nossa vida, não é, nesse caso, não é o divórcio liberado pela Constituição brasileira. O que rege a nossa vida conjugal é a Bíblia Sagrada. O divórcio pode ser até legal, mas ele não é moral. Tá? Veja bem, nós estamos percebendo que a sociedade ocidental, né, isso é a olho nu, tem aberto as portas para facilitar o divórcio. Isso é óbvio, ok? Em virtude disso, o divórcio aumenta assustadoramente, tá? Talvez hoje estamos, né, chegando a quase 50% de 100 pessoas que vai ao altar para se casar. Tá? 100 pessoas que vai ao altar, 50% está divorciando. E veja bem, e 70% das pessoas que se divorciam, né, ou que vai para o segundo casamento, também se divorciam novamente. Né? 50% dessas pessoas, né, que vai ao altar, elas se divorciam. De 100 pessoas, divorcia 50%. E 70% que vai para o segundo casamento, certo? Também se divorciam. Por quê, irmão? Porque o problema não é o primeiro casamento. O problema é não entender o casamento. Tá? Então, no Brasil, na nossa sociedade, se fala muito em divórcio, tem vários estudos sobre divórcio. E aí é a questão de aumentar o divórcio. Se nós tivéssemos estudo mais, né, abundantemente sobre o casamento, diminuir o divórcio. Mas como nós temos um estudo, né, avalaçador de divórcio, aumenta o divórcio. Então nós temos que entender o que é casamento. Por qualquer coisa se larga, por qualquer briguinha se larga, não. É preciso, né, porque não se casa, quando há um casamento, não são duas partes iguais, ou duas pessoas iguais. Se casa, são duas pessoas diferentes. E você entra para o casamento não para fazer você feliz. Você vai entrar no casamento para fazer a outra pessoa feliz. E quando acontece isso, e a outra pessoa entra para fazer você feliz, então dá a química perfeita. Então são duas pessoas diferentes que estão casando, são duas cabeças. E é preciso de saber conviver com o indiferente, senão o casamento não dura. Aí entra a permissão para o divórcio, que não é, né, moral. É legal, mas não é moral. Então 70% das pessoas que se divorciam e casa de novo, né, 10 anos depois, eles vão perceber, né, que o casamento feito é pior do que o primeiro. Isso é estatística. Pessoas que se casam, 70%, quando eles entram para o segundo casamento, eles vão perceber que o segundo é pior do que o primeiro. Então o divórcio não é a solução. A solução é entender o que é o casamento. E o casamento é uma instituição divina, tá? Então é importante, né? A nossa sociedade, ela é concessiva, veja bem, a nossa sociedade é concessiva e relativista, tá? Porém, os preceitos de Deus
é posto de lado, tá? E é feito à vontade humana. Mas nós temos que pôr o preceito de Deus em primeiro lugar e não a vontade humana. E se acontecer isso, vai diminuir o divórcio assustadoramente. Porque nós temos que entender o que é o casamento e não entender o que é o divórcio, certo? Acontecendo isso, né, os estudos sobre namoro e casamento têm sumido das nossas congregações. E nós vemos em um mesmo teto várias famílias, mulheres casadas no seu primeiro casamento, agora dentro das igrejas no seu segundo casamento, filho de um pai e filho de uma outra mãe, vivendo debaixo do mesmo teto. Então o divórcio, infelizmente, parece estar sendo normal em nosso meio. E nós não podemos aceitar, nós temos que pautar a nossa vida conjugal na palavra de Deus. Nós, líderes, pastores, temos que trazer de volta o estudo sobre o casamento e namoro, né? Os chineses dizem assim, que antes do casamento tem que se abrir o olho para se casar, e não depois do casamento. Então o que está acontecendo? Se fecha o olho para casar, e depois do casamento abre o olho, aí vai ver que aqui não era aquilo que ele queria. Não, o namoro é para você abrir o olho e ver com quem você vai casar, tá? E depois você fecha o olho para nunca mais largar. É isso que o chinês, né, um adágio chinês, tá, diz a respeito do casamento e parece que está em concordância com a Bíblia Sagrada. Então é importante nós entendermos isso. Avançando para a nossa conclusão, certo? Já falamos aqui o divórcio no aspecto legal e moral, e agora nós vamos para o terceiro, melhor dizendo, para o terceiro tópico, né? O divórcio e a prática pastoral. Olha, muito importante sim. O primeiro subponto, a pessoa do divorciado. Então, veja bem, é preciso do pastor ter um equilíbrio muito grande para tratar a pessoa do divorciado, né? Porque às vezes acontece, né, por permissão legal, divorciar, e essas pessoas entram em um problema muito sério, consequência do primeiro casamento, consequência do divórcio, por causa do primeiro casamento, filho do primeiro casamento, né, tem que dar pensão, e há problema sério, casa, e no seu segundo casamento vai criar problema, então os problemas seguem-se. Porém, essa pessoa, apesar de tudo isso, ela é amada por Deus, não podemos ter, né, essa pessoa como uma pessoa que Deus não ama. Então o pastor tem que saber tratar, né, tanto espiritual e às vezes até psicologicamente dessas pessoas. Olha o que diz aqui. O divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista, tá, como uma pessoa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimento de rejeição, medo e abandono, muitas vezes continua presente na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento, alienação parental. É uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente, tá, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado, tá? Então o pastor tem que ter, né, ele tem que ser psicólogo e tem que tratar o lado espiritual, que a pessoa divorciada é uma pessoa que também Deus ama, né? Não podemos jogar fora. Segundo subponto, o terceiro tópico, o divorciado como cristão, outro ponto importante. Outra coisa, acerca de quem passou por um processo de divórcio, diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que o motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta
por sua palavra. Então o pastor tem que amar essas pessoas, porém nunca deixar isso, né, ser acima, né, da palavra de Deus. Não considerar o divórcio, né, uma coisa normal. Tá? Jesus diz que quando há traição, então é permitido, tá? Não é instituído, mas permitido por Deus a pessoa largar por causa da dureza do seu coração, não quer perdoar o cônjuge, ou às vezes perdoa, mas não quer conviver com ele, então dá o direito dele casar novamente, certo? Mas nós, pastores, nós temos que aconselhar quando há essa infração, a reconciliação. O último caso é o divórcio, mas nós devemos aconselhar que vivam, que se perdoa, porque quem perdoa, irmão, o perdão é curativo, ele cura feridas. Tá? Então, nós optamos para o perdão. Não podemos pôr o divórcio acima da palavra de Deus. Nós orientamos pela palavra de Deus. Então, tem que haver perdão. Avançando para a nossa conclusão. Vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam o relacionamento humano ou os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Tá? Então, nós temos que abrir o olho, o jovem tem que abrir o olho antes do casamento, no namoro. Depois que entrou para o casamento, aí fecha o olho. Nada pode separar, tá? Nunca fechar o olho no namoro e casar e depois abrir depois do casamento. Não era isso que eu queria. Aí é tarde demais, meu filho, porque a Bíblia não dá direito de você largar, tá? A não ser que seu coração endureça e haja aí um adultério. Mas caso ao contrário, as briguinhas, os problemas que temos têm que ser resolvidos. E diz que roupa suja se lava em casa. Portanto, há um conselho para você. Oramos nesse momento. Senhor Deus, eu te peço a tua misericórdia sobre a nossa juventude. Que eles possam, né, no namoro, analisar, né, o namoro, ver com quem vai casar, para que depois do casamento eles não venham se separar, mas que tenham um casamento, né, ajustado perante Deus, e que entendam, que tolerem um ao outro, que eles entram para entender um ao outro e para viver para sempre na tua presença. Que nunca a separação seja a solução, mas que o perdão seja a solução para todos os casamentos. Abençoa a nossa juventude, abençoa os casais, que eles possam, os casais cristãos, possam amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Assim nós oramos em nome de Cristo. Está terminado. Um beijão no seu coração, dá o seu like, clica aí no sininho para você receber mais vídeos. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que eles aprendam sobre o casamento. Deus abençoe a sua vida, meus queridos. Bye, bye. Até o próximo.